Olá, mais uma vez com o nosso programa O Cordão de Três Dobras. O Cordão de Três Dobras, ele é fincado à Igreja Batista de Constantinópolis, aqui em Manaus, no Amazonas, e daqui saem essas mensagens que edificam a família. E você que nos dá o prazer da sua audiência, mas também pode dar o prazer de sugerir questões ou temas que possam ser abordados aqui conosco. Portanto, deixe seu like, deixe o seu joinha e faça-nos um contato para que a gente possa também abençoar pessoas outras que ainda não têm o conhecimento da palavra. E a palavra hoje diz assim no Salmo 128, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera, e os teus filhos como os brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e veja os filhos dos seus filhos. Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus, ela diz que bem-aventurado, ou seja, é feliz, é venturoso o homem que teme ao Senhor. O contrário disso quer dizer que você não você é infeliz, você não tem essa felicidade, porque você não teme ao Senhor. E temer ao Senhor é praticar, é andar nos seus caminhos. Queridos, nós estamos estudando esse livro aqui, Transforme a Sua Família. E a transformação da família passa também por algumas questões que muitas vezes a gente não entende. Por quê? Porque tanto faz a minha família quanto a sua família passa por dificuldades e por lutas. Eu me faço acompanhar da minha esposa Elaine, que está aqui, vai se apresentar e, portanto, apresentará também os nossos convidados. Olá, é um prazer tê-los conosco em sua audiência. Estamos aqui estudando mais um conselho bíblico para o lar cristão e a nossa intenção é mostrar para vocês cada dia mais sobre os princípios da Bíblia para a família, para o crescimento. E hoje nós iremos discutir um assunto, um tema, e nós contamos com um casal precioso que vai se apresentar e nós vamos refletir sobre o tópico deste livro. Boa noite, eu sou Arley, sou pastor da Igreja Batista Constantinópolis, na área de comunicação. Tenho 2 filhos, vou deixar a Roberta depois explanar um pouquinho mais disso daí. E a gente está muito feliz de estar com vocês aqui mais uma vez nesse programa. Nós é que estamos felizes. E é sempre bom a gente estar presente aqui falando sobre família, né? Algo tão gostoso de conversar. Amém, maravilhoso. Claro. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, minha irmã. Bom, eu sou Roberta, sou esposa do pastor Arley. Nós estamos aqui, mais uma vez, fomos convidados, né, para falar hoje sobre a disciplina. Amém. Vamos aprender hoje como disciplinar nossos filhos, conhecer um pouco a respeito desse tema. Nós temos 2 filhos, como ele falou, Heitor e Giovana. Eles estão com 6 e 3 anos e a gente ensina e aprende juntamente com eles, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso também. Tá certo, Roberta. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Quero dizer que o fato de nós termos 43 anos de casados e vocês ainda estão na caminhada, isso não quer dizer que a gente não tem nada que não possa aprender. Claro, eu sempre digo isso, eu aprendo muito com a juventude, aprendo muito com casais novos, até porque eles sabem ligar o celular. Eu aprendi recentemente, né? Mas a juventude não. Vocês são muito jovens, sejam bem-vindos. Amém. Obrigado. Queridos, dentro do nosso livro tem um subtítulo que eu achei interessante. Uma vara, uma serpente ou um cajado? Sua vara, né? É? Sua vara. Uma vara, sua vara, uma serpente ou um cajado? É uma pergunta. E eu fico pensando assim que a serpente e o cajado, se a gente for trazer para o aspecto bíblico, né, esses 2 elementos são repletos da palavra, estão lá dentro da palavra. Por exemplo, a serpente no Jardim do Éden, por exemplo, representou a tentação e a desobediência, não é?
enquanto que o cajado de Moisés transformava-se em serpente e depois em cajado. Ou seja, eu penso que isso simboliza o poder de Deus. Amém. E a proteção divina. Transformar a família é sempre um núcleo da sociedade, claro, né? Dentro da perspectiva cristã. E quando eu vejo os casamentos hoje, as festas de casamento, por exemplo, bem parecidas com as festas que não tem nada a ver conosco. Dentro dos nossos arraiais mesmo, a gente tem visto cerimônias de casamento, festas, que talvez a única diferença seja a bebida ou o cerimonial, né? Mas o restante é tão mundano quanto o outro. E aí eu fico pensando, né, nisso aqui, quando eu estava lendo esse livro, as interpretações possíveis do poder de escolha. Por que que eu, cristão, dedicado, eu quero trazer para dentro do meu relacionamento, dentro da minha família, coisas que a sociedade me agride, coisa que não me edifica, né? E aí eu fico vendo que essa frase, ela nos escolhe, ela tem uma escolha. A palavra de Deus pode ser como uma serpente causando a palavra de Deus. A palavra serpente pode ser uma divisão na família, que ela causa, né, a divisão da família. E o cajado não, já o cajado traz a cura para a família, o cajado traz a bênção para a família. O cajado, ele direciona, ele protege a família, né? E aí tudo isso vem de um ensinamento que é o crescimento espiritual. E dentro do crescimento espiritual está a transformação familiar. É dentro do crescimento espiritual que é quase que um processo contínuo, diário, a cada momento, a cada instante, e exige para cada qual de nós uma nutrição espiritual, né? E os desafios dos discipulados. Às vezes a gente olha assim e quando vê frases tipo essas, né, a leitura da Bíblia em família. Quanto tempo está que muitas vezes a gente não faz essa leitura da Bíblia com toda a nossa família? Quanto tempo faz? Nós não estamos mais reservando tempo, porque muitas vezes nós nos enchemos de atividade e não temos mais tempo para nos condoer com a dor do nosso próximo. E isso a gente tem que parar e refletir. Orar. A oração. Em uma família, nós temos que estar constantemente pedindo oração, orando pela família, buscando a orientação do Espírito de Deus, né? E, sobretudo, o exemplo da fé, o exemplo pessoal da fé cristã, a integridade, para que os nossos filhos possam ver toda essa integridade. Aí eu fico pensando agora, eu não sei se vocês querem tecer algum comentário sobre isso. Sua vara, uma serpente e um cajado. E aí, os pastores? Dentro daquilo que você falou, né? A disciplina, infelizmente, muitas vezes, eu acho que depois a gente até conversa mais a respeito, muita gente não sabe usar a disciplina, né? Faz o que acaba espancando o filho, né? Acaba até mesmo descontando no filho aquilo que às vezes gostaria de fazer com a mulher ou com o esposo. Isso acontece muito, sim, né? Tá com raiva do marido, vai descontar na mulher, no esposo. E tem situações em que a criança acaba sendo punida por algo que talvez até cometeu algo de errado, mas a punição ela ocorre talvez da maneira errada, né? E isso vai desencadear nela um aprendizado errado, né? Então, nesse sentido, como o Manassés falou, a forma que você utiliza a disciplina, que necessariamente não é apenas uma disciplina física, né? Ela vai conduzir a criança, né, para um caminho ou para outro. Então, se você tiver sabedoria e usar da forma correta, vai ser como um cajado, né? Porque o cajado pelo pastor ele é usado o quê? Para poder puxar, sim, né, para poder guiar e às vezes até dar um toque na cabeça da ovelha. Então, nesse sentido, justamente, né? Então, ela tem essas funções. Você usando da forma correta, né, o cajado, então, ele traz a ovelha, né? Que no caso para o seu arraial é a sua família, né? Seus filhos, sua esposa.
Então é interessante isso daí, da forma que você usa, né? É. Um instrumento com sabedoria ou sem sabedoria. Certo. O perigo é, né, quando você cai em um dos extremos. Ou você é aquele que vai disciplinar com sabedoria, né? Sim. Ou é aquele que vai chegar ao ponto de quase espancar, né? E aí é como o autor fala lá, né? Tem aqueles que caem matando e tem também o outro extremo, que são os extremamente permissíveis. Então a gente tem às vezes a necessidade, né, de voltar um pouco e refletir como que eu estou usando a disciplina com os meus filhos. Estou sendo dura demais, estou sendo permissiva demais. Confesso que muitas e muitas vezes a gente passa por situações em que eu como mãe, inclusive, né, que passo o dia todo com eles, assim, me pego vendo eles fazendo alguma coisa que está errado, que eu já corrigi anteriormente, eles voltam a fazer e a gente acaba deixando passar, né? Está esgotada ali de fazer a disciplina dentro daquele ponto de erro, né, deles, mas a gente sabe que a gente não pode deixar passar, Claro, né? é A gente não pode. E aí, mas também, do contrário, eu me pego refletindo, né? Será que eu fui dura demais com minha filha, com meu filho, na hora que eu fui corrigir? Eu já tive a necessidade de ir lá com eles, né? Com a Giovana, na verdade, né? E de pedir perdão, porque eu fui dura naquele momento demais e não queria ter feito daquela forma. E, naturalmente, ela se sente ali, né, abraçada, mas ela sabe no íntimo dela que eu tô buscando ali o melhor para ela, né? Tá certo, Roberta. O que eu vejo... Você quer falar, amor? Não, pode falar. O que eu vejo dentro desse tema da disciplina, é que o autor, ele não aborda a disciplina como um castigo, né? Não sei se... Mas sim como como um processo de ensino. Sim. Como um processo de ensino, como ela disse. Corretiva, né? O fato dela ter ido pedir perdão a Giovana e tudo, isso é um processo de ensino que vai marcar a criança, né? E esse processo de ensino e de correção, ele visa justamente moldar, né, o caráter dos nossos filhos e ajudá-los a crescer, claro, né? A crescerem em obediência a Deus. Ele enfatiza muito a disciplina que deve ser baseada no amor e na graça, e não no medo e na violência. Sim. Né? E tudo eu acho que é uma questão de relacionamento, né? Eu corrijo minha filha, ela sabe que eu estou corrigindo ali para que ela melhore aquele comportamento. Muitas vezes eu me pego, né, vendo certos comportamentos de ambos. Cada um, a gente tem filho, mais de um filho, a gente sabe que cada um tem... É diferente, né? Sua personalidade, né? Tem a sua diferente, personalidade. Ela se comporta de um jeito diante da mesma situação que ele enfrenta e ele é totalmente o contrário. Então, a gente vai aprendendo também a lidar em como chegar em um e como chegar em outro, né? E a gente vê que tem dias que tem situações em que eles necessitam da disciplina. É meio que eles pedem socorro, me disciplina que eu preciso. E aí, quando isso acontece, eles naturalmente voltam, parece que a si, e se comportam do jeito que ali foi ensinado, né? Foi pedido, solicitado. Que coisa boa, né? E aí, pastor, é assim mesmo? Meu irmão, é assim mesmo. Parece que tem hora que eles realmente necessitam. E a gente fica pensando, né, quantas crianças às vezes pedem, né, óbvio, de uma forma involuntária dos pais uma disciplina e os pais não dão. Isso, é algo realmente ruim, né? Os pais achando que estão amando os filhos por não disciplinarem e na verdade não, estão deixando eles a esmo, né? Inclusive eles ficam entregues à sua própria sorte, acabam Perigoso, tomando decisões que não deveriam tomar, né? E os pais achando que estão amando, na verdade estão condenando seus filhos, né, no momento em que eles deveriam ali estar servindo de cajado na vida deles, né? É como na Bíblia a gente encontra, né? Ele falou da criança entregue. Eu estava vendo um versículo agora há pouco, em Provérbios 29, 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Então é algo que a gente lê e tem que realmente
refletir e ver para onde a gente está direcionando nossos filhos, né? É verdade. Para vergonha futura, para nossa vergonha futura? Ou não? Eu penso, gente, que a disciplina é uma expressão de amor. Sim. Eu vejo assim, sabe? A disciplina é uma demonstração de amor dos pais pelos filhos. É como o senhor disse, pastor. Muitas crianças pedem, né? Até pelo olhar e etc. Ela sabe que ela fez alguma coisa errada. Ela está esperando que alguém corrija, que alguém lhe discipline, que lhe diga alguma coisa, né? E quando nós corrigimos esse comportamento das crianças ou do junior, do adolescente, num comportamento que foi inadequado, os pais estamos demonstrando ali que nós nos preocupamos com o bem-estar, né? Com o bem-estar espiritual e emocional dos nossos filhos. Eu penso que é por aí, porque quando a Bíblia diz, ensina o menino no caminho que deve andar, ensinar é mais do que falar. Ensinar é fazer junto. Ensinar não é informar, ensinar é formar. Certo. Né? E aí eu vejo tudo isso, né? E o papel da palavra de Deus, a importância de usar a Bíblia como guia de disciplina. Sim. Eu não tenho boas memórias assim com relação à disciplina. Eu fui muito castigado, sabe? Muito castigado mesmo. E eu penso que... E eu era castigado, imagine só, porque eu jogava bola. Eu era de uma outra denominação e era pecado jogar bola. Então eu apanhava todo dia, porque todo dia eu jogava bola. Como já mudou, né? 50 anos atrás, como né? Mudou, né? E graças a Deus eu não fiquei com nenhuma mágoa dos meus pais, nada não. Porque eu pude perceber, e agora com mais clara evidência, que era uma estupidez, uma ignorância, no sentido de ignorar, né? E esse papel, a palavra de Deus, ela oferece princípios claros, né? Práticos, exemplos práticos de como lidar com diferentes situações, né? A importância do exemplo, por exemplo. Os pais são os primeiros modelos para os filhos. Eu sempre digo que os filhos crescem olhando para os ombros dos pais. Ele percebe se o seu pai é carinhoso com a sua mãe, se a sua mãe é carinhosa com o seu pai. E aí ele é atraído por isso, ele vai crescer dentro desse aconchego, né? Dentro dessa coisa gostosa. A Elaine usa uma expressão que eu gosto até, que é muito nossa, dentro desse chamego familiar, né? Que é gostoso, né? E é uma comunicação aberta que nós devemos manter com nossos filhos. Essa comunicação, ela precisa realmente ser bem baseada na palavra de Deus. Mas, meus queridos, passou um pouquinho do tempo, daqui a pouco nós voltamos para o nosso segundo bloco. Ok. Estamos de volta com o nosso podcast sobre família, um podcast espetacular. A começar pelo nome, o cordão de 3 dobras. O cordão de 3 dobras dificilmente se rompe. Só se rompe quando são 2 dobras, porque aí é fraco. Porque, afinal de contas, pecador é pecador, é fraco. Ele cai, ele simplesmente é passado para trás. Ele vê as coisas e se ilude. Mas quando você convida Deus para fazer parte da sua família, quando você convida Deus para fazer parte da comunidade familiar dentro, com os filhos, com a mãe, com o sogro, com todo mundo, aí você pode ter certeza que nós vamos ter um cordão de 3 dobras, marido, mulher, Deus. Deus em primeiro lugar. Eu sempre digo que nós não casamos para ser feliz. Nós não casamos para fazer o outro feliz. O nosso casamento foi feito para a glória de Deus. E claro que está embutido, está imbuído dentro disso, querer fazer o seu cônjuge feliz, claro. Mas o nosso casamento é prioridade, é para a glória de Deus. Portanto, deixe seu like, deixe a sua sugestão para que a gente possa abordar aqui e ir trazendo
alguns assuntos também que talvez ainda dentro do aspecto familiar ainda não abordamos, né? A consistência da disciplina. A importância de ser consistente na aplicação da disciplina ao estabelecer limites claros e seguir com as mesmas regras para todos os filhos. Pais ajudam a criar um ambiente sempre previsível. Agora, tem uma coisa que eu acho bacana dentro da disciplina, é a graça e o perdão. A graça e o perdão. Ele lembra que a disciplina deve ser acompanhada de graça e de perdão. Gente, só tem graça quando nós recebemos graça. Se o Senhor não nos der graça, nós não temos como perdoar. Porque é impossível, porque a gente fica zangado e aí fica difícil, né? Perdoar seus filhos, dos nossos filhos, ajuda a que eles se arrependam dos seus erros. E os pais demonstram o amor incondicional de Deus na família. Eu gostaria de ouvi-los sobre esse assunto ainda dentro da disciplina. Então vamos aí, pastor. É interessante porque a gente, às vezes, falando de disciplina, a gente esquece que ela tem uma finalidade. Não é apenas para aquele momento, mas é algo que vai construir na criança, né, o modo de pensar, o modo de agir. Quando você tem a disciplina de matemática, por exemplo, né, olha só o termo disciplina aqui em outra circunstância, até abre um pouquinho, amplia um pouquinho mais o entendimento. Disciplina de matemática, o que você está fazendo ali? Você está aprendendo. Né? Existe um currículo, existe uma finalidade para aquilo. Então, a gente, quando é pai e a gente está disciplinando nossos filhos, não necessariamente naquele sentido de uma correção física e algo mais incisivo nesse sentido, né? Mas a disciplina, ela busca justamente isso, o entendimento dele, busca o crescimento espiritual dele, né? Então, a finalidade é justamente levar a criança até Cristo. Né? Então, toda disciplina, tudo aquilo que o pai vier a fazer, tem esse objetivo, como o Manassés falou há pouco, né? Se a nossa vida é para glorificar a Deus, se o casamento é para glorificar a Deus, o ensinamento e a disciplina dos nossos filhos também tem a finalidade de glorificar a Deus. Inclusive, ele, através da vida dele, glorificar a Deus. Então, isso quem vai ensinar é a gente, né? Através dessa disciplina, algo que realmente tenha um motivo e tenha uma consequência. Certo. Você, Roberta, quer discordar do seu marido? Não. Desculpa, uma parte que o autor me chamou a atenção foi uma frase, né? Você brinca com seu filho, senão não tem direito de dar-lhes umas palmadas. Ele quis dizer o que aqui, né? Você tem que buscar, você tem que ser aquele que corrige, mas também você tem que ser aquele que se relaciona com seu filho, Não né? pode ser só o carrasco. Sim, então ele tem que buscar uma conexão pessoal verdadeira, você tem que conversar com seu filho quando é criança, né? Nós temos 2 crianças, eles sempre pedem, mamãe, papai, bora brincar. Ontem estava brincando de esconde-esconde com os 2. Então, mais um pouquinho. Eu falei, minha filha, tá bom, 10 minutinhos, já deu, tenho que fazer outras coisas. E a Giovana e o Heitor, eles gostam muito de chegar da escola e conversar, e falar o que aconteceu. Eita, coisa boa. Os amigos, a gente já sabe o nome de quase todos os amigos da turma. E isso, para eles, né, quando a Giovana chega falando muito e eu demonstro interesse. Claro. Isso, com certeza, para eles faz uma diferença, porque isso Só abre... faz, Roberto. Então, isso abre, né, uma oportunidade... um canal mesmo, né? De conversa, para no futuro ela se sentir à vontade para chegar em mim e conversar qualquer outras coisas também. Né? Porque tem pais que tentam fazer isso depois. Né? Os filhos nunca se abriram antes, ou então para ele nunca foi interessante o assunto dos filhos, porque é bobagem, o que aconteceu criança, no colégio. né? Não davam atenção para o que ela está justamente relatando. Acho que depois vão ter esse momento de intimidade. Não, é algo que tem que ser construído antes, né? Construído antes, é verdade. Então é isso, assim, essa parte do autor que foi me chamada a atenção foi a questão de buscar um relacionamento profundo e íntimo com seus filhos desde criança. Não é quando ele, como o Arlen estava falando, quando ele crescer, poxa, meu filho não conversa comigo, mas você não cultivou esse relacionamento desde o início. Não tem como existir um relacionamento que não foi cultivado, né? Então a gente tem buscado isso com os 2, eles são muito falantes com a gente e graças a Deus esse relacionamento está crescendo, ou seja, né? isso demonstra a comunicação que vocês estão tendo com ele e a satisfação, o prazer dele saber que a sua mãe está dando ouvido àquele bate-papo, aquela tagarela, né?
sobre isso, porque aí é como vocês disseram, vai construindo esse elo comunicativo entre filho e pais, né? É até interessante sobre isso, porque, inclusive, os assuntos relacionados à casa, né? A gente, por exemplo, buscando ter uma casa própria e tudo mais, eles já se sentem dentro dessa ideia, dessa construção. Então, assim, Sim. não é apenas a gente, é nós, né? Nós como um todo. Então, eles também conversam nesse sentido, se sentem integrados já nas decisões familiares. Eles opinam, a gente tenta demonstrar que eles têm valor também nisso. Claro. Né? Então é muito legal porque cria essa unidade. Né? A gente fala assim, você é meu parceiro, você é minha parceira, você é meu parceirinho, né? Então a gente começa a desenvolver essa ideia de que nós somos uma família, nós somos um conjunto e eles fazem parte disso. Então, pastor Arley e Roberta, na experiência de vocês, de pais de crianças pequenas, assim, né? Quanto a essa disciplina que as crianças precisam ter, esse envolvimento de vocês ouvirem, de vocês se relacionarem com as crianças assim, o senhor acredita então, pastor, que isso aí fortalece para que as crianças não venham, vamos dizer assim, crianças rebeldes, crianças sem determinação, crianças que aprontam, vamos dizer assim... Sem correção, sem né? correção. Então, o senhor acredita que esse relacionamento assim, ele é fundamental para pais que estão com crianças pequenas, que vai criando essa estrutura, assim, como o senhor falou? Com certeza, minha irmã. Isso vai influenciar e vai impactar muito na vida dela futuramente. Eu não digo nem apenas a criança rebelde, mas hoje você vê o índice de crianças e jovens, né, que têm problemas emocionais, né, que eu até falei, acho que numa outra vez que a gente conversou, né, são praticamente geleias emotivas, né, ou seja, não tem estabilidade emocional para nada. Então, precisam desde cedo já estar fazendo terapia, né, não conseguem lidar com uma situação de estresse, né, diante de uma decisão, não conseguem decidir as coisas, né, então isso tudo impacta, por quê? Porque no início não foi cultivado, né, no início não houve a correção, no início não houve limites, no início não houve a estruturação, inclusive, nesse sentido emocional dela. E isso faz parte da obrigação dos pais. Não adianta você entregar para a escola, né, e hoje acho que tem até uma matéria, né, que fala sobre essa questão do socioemocional, né, mas muito disso daí é porque os pais não dão em casa. Certo. E a gente tem que ver isso na escola. E, na verdade, deveria ser construído para os pais, né, com os pais. E, com certeza, se isso acontecesse nas famílias, a gente não teria hoje jovens e crianças tão desequilibrados quanto nós vemos. É verdade, eu vejo isso com muita naturalidade. Eu antigamente até dizia nas nossas palestras por aí como é que uma criança fica estressada, sabe? E hoje eu já revi isso. Que fica, porque, né, amor? São tantas atividades. Justamente, mas é tudo, amor, pelo que ele disse, porque a importância de um elogio para a criança, não é? O incentivo da disciplina. E como ela disse, a Giovana e o Heitor são diferentes, são personalidades diferentes, né? E os pais têm que saber lidar com personalidades diferentes. Não é porque não é filho de jacaré que tudo é igual, né? São diferentes, né? E a relação, assim... a relação entre a disciplina e a autoestima, não é? Então, tudo isso é um cabedal de conhecimento, a importância da oração na disciplina, como estabelecer limites claros e justos. E tudo isso, pastor, eu vejo que isso está dentro de um organograma evangélico, dentro das igrejas evangélicas, que pautam sobre a família, que buscam soluções para famílias, e que outros ainda não tiveram acesso a esse conhecimento, muito embora se tenha psicólogos, analistas e tantos outros lá fora que eu acho que tem o seu valor, não é? Mas para nós que somos cristãos, o valor é inestimável, porque eu sempre digo isso para a Elaine, pastor, a igreja, apesar de nós, sabe? Eu vejo ainda como uma instituição mais adequada, mais fortificada na criação dos filhos. Eu, Manassés, vejo assim. Eu não estou querendo dizer que a igreja vai fazer tudo e que é responsabilidade da igreja.
Não, a responsabilidade é nossa, é dos pais. Mas a igreja tem um papel fundamental nessa formação. Tem a parte que lhe cabe fazer e ela tem que fazer, né? Quando a gente dá uma olhada dentro de um aspecto cristão, religioso, pragmático, dentro de aquilo que a palavra diz, ensinando a criança, fazendo com que a criança... O pastor Arley disse muito bem, muitas vezes a gente enxerga a disciplina como um castigo, como aquela coisa neurótica que eu sou, eu mando e você obedece, né? E quantas vezes você magoa os filhos, as crianças, dentro de um esquema muito estúpido, ignorante no sentido de ignorar, porque talvez nunca tenha tido uma oportunidade de sentar num banco de uma escola dominical ou fazer parte de um network sobre família, ou participar de grupos de amigos que tenha essa mesma consciência do que a Bíblia fala, do que é uma transformação familiar. Eu gostei, realmente, amor, eu gostei da palavra da Roberta, quando ela disse, tirou 10 minutos para brincar com a Giovana, de manja, né? Depois disse, não chega. Então, Giovana e pastor, considerando assim esse tempo, né, que é dado para a família, para as famílias que estão nos ouvindo, os jovens que estão se preparando para ser pais, os jovens casados que têm filhos pequenos que começam a ser disciplinados, esse tempo não é a quantidade, mas é a qualidade no relacionamento, não é, Roberta e pastor? Porque isso aí vai fortalecer essa disciplina. Aí eu pergunto para você, pastor, e para a Roberta, 6 anos o Heitor tem, né? Não, é 3. Ela tem 6. Ah, ela que é a mais velha, né? Então ela que é a mais velha, né? A Giovana. A Giovana já precisou alguma vez usar a vara, pastor? Roberta, como é que fica? Precisou Por quê, usar a pastor? vara Antes hoje? de o senhor responder, pastor. Porque hoje nós vivemos nessa legislação no Brasil, vivemos numa informação, né, que você bater numa criança assim é uma coisa violenta. E aí eu pergunto para o senhor, assim, quais são as orientações bíblicas e a sua experiência que está começando assim, uma base boa para essas 2 crianças? Qual seria o seu comentário, pastor? É muito ruim realmente ver pais que não disciplinam, mas espancam os seus filhos, né? Por motivos que inclusive a gente conversou antes, né? Sim. Às vezes você está magoado com a sua esposa, você vai então descontar no seu filho, ou com o seu trabalho, com o seu chefe, você vai descontar na criança, né? E muitas vezes acontece isso mesmo, né? Ocorre espancamento. Infelizmente, até a sociedade hoje usa esse tipo de situação para tentar impedir que os pais disciplinem seus filhos da maneira correta. Sim. Né? Porque eles englobam tudo no mesmo balaio, né? E dizem então que a disciplina não deve ser usada na criança, por quê? Porque hoje é sinônimo de espancamento. E não é. Nunca foi, né? Não deveria ser. Né? Inclusive, uma juíza do Supremo Tribunal falou isso. Nós temos que tirar as crianças, ela falou exatamente isso, nós temos que tirar as crianças dos pais, da família. Isso. Né? Porque para que elas não sofram espancamentos. Olha o que essa mulher falou. Né? Então, olha o que muito das pessoas têm entendimento, né? De que a disciplina, na verdade, é um ato de brutalidade. Porque elas não entendem que a verdadeira disciplina, na verdade, é um ato de correção. Mas como é que a gente vai fazer isso? É com amor. Mas de que forma de amor que a gente vai utilizar, né? Você não deve fazer com raiva, tentar evitar, né? Tá com a cabeça muito quente. Até que a Bíblia diz, não irritei os vossos filhos, não irritei né? vossos Paulo, filhos, justamente, Efésios, né? Porque tem pai, às vezes, que vai lá, instiga o filho, aí o filho vai lá, responde para ti, e você vai, então, descontar nele. Isso. Aí eu pergunto, onde é que está a sabedoria da sua parte, né? Instigar seu filho para depois você maltratar ele, porque esse é um maltrato, né? Então, nesse sentido que a gente tem que realmente pensar 2 vezes antes de fazer, né? Até mesmo, às vezes, conversar para poder ter entendimento. Em algum outro momento do livro a gente vê isso, né? Que a criança é disciplinada por uma situação que não ocorreu. Certo. Então, você tem que sentar e conversar. E interessante que às vezes a gente tem que usar também da graça, né? Nem sempre você disciplina, às vezes na vara, ou então... Né, você tem que demonstrar também a graça para a criança, não apenas a justiça no sentido de que ela tem que ser punida por algo que ela fez, Sim. mas às vezes, meu filho, eu não vou lhe punir, mas eu quero que você aprenda isso daqui. Né? Ensinamento, né? Dá um ensinamento e ensine para ele que isso é graça, porque Deus, quantas vezes Ele não nos disciplina quando nós deveríamos, mas Ele utiliza da sua graça a fim de que a gente perceba o nosso erro, né? Então é interessante, a gente tem que realmente refletir isso de Deus em nossas vidas e por isso é necessária essa sabedoria divina. Amém. Sim, Roberta.
Eu lembrei agora a respeito do que o Arlen está falando, que a gente tem que ter o cuidado de não ser aqueles pais realmente tiranos, né? Que buscam só corrigir com a Sim. vara, sem o limite, né? Sem usarmos o nosso próprio limite. E aqui o autor também fala, que foram os tópicos que me chamaram a atenção, que tem 4 coisas aqui que jamais devemos fazer. Então, você vai deixar esses seus 4 tópicos para o próximo bloco, Sim. porque estamos encerrando esse bloco, tá bem? certo. Vamos para... Daqui a pouco nós voltamos. Obrigada. Estamos de volta com o nosso último bloco do nosso Cordão de 3 Dobras, o podcast que fala da família. E esse programa está vinculado à Igreja Batista de Constantinópolis, em Manaus, no Amazonas. E dos seus estúdios nós estamos passando para você. E você nos dá a satisfação da audiência. E você reclame para nós. E você traga uma sugestão para nós, para que a gente possa falar aqui sobre família. No último bloco, nós estávamos conversando com a Roberta e ela tinha alguma conclusão para fazer, né? Pois não? Sim, uma coisa que eu acho importante, né, dentro dessa relação de pais e filhos, é você ver o filho como um indivíduo. Porque muitas vezes tem pais que veem o filho simplesmente como algo ou alguma coisa que só tem que te obedecer, só exerce aquela autoridade e só exige a obediência. Mas o filho é um indivíduo separado de você. Sim. Então, ele também sente, você também pode pedir perdão a ele quando você erra, e ele vai ali entender e aprender com você, inclusive sobre este ato do perdão, né? Certo. O autor fala sobre coisas aqui, 4 coisas que jamais devemos fazer, né? Eu vou resumir aqui o que ele diz. Sim. Uma das coisas é jamais comparar um filho ao outro, não zombar de um filho, em especial de um ponto fraco que ele tem, não faça ameaças vazias nem chantagens e também não tenha medo de dizer não, com medo da criança se voltar contra você, né? Causar algum tipo de trauma. Não vou negar isso aqui porque isso vai magoar, vai traumatizar meu filho. Não faça isso. E o contrário também, né? O que devemos fazer? Ele diz que deixe sempre claro a sua expectativa de ser obedecido. Não tenha medo de admitir seus erros, né? Peça perdão também quando você achar que é necessário. Permita que seus filhos exponham suas opiniões. Não seja aquele que só você que fala, deixa ele se expressar decide, né, também. Roberta? Isso. Sim. Disciplinar é um processo de longo alcance. Permita aos filhos o luxo de cometer erros. Eles também são aprendizes, Pois né? né? Nós somos pecadores, nós somos aprendizes também. Eles aprendem com a gente e muitas vezes eu, como mãe, aprendo com meus filhos, né? Já houveram situações, essa semana mesmo estava conversando com a Arlen, coisas que a Giovana fala para mim, o que eu posso mudar aqui, né? Sim. Aonde eu posso melhorar, porque minha filha disse isso. Então, eu acho que eu não estou agindo legal dessa forma. Eu vou tentar melhorar aqui para, né, eu ensinar para ela que eu posso também aprender com ela, né? Claro. Muito bom mesmo, né? Muito bom, muito bacana mesmo São que a Giovana falou. né? E tem um tópico aqui no livro que eu achei assim espetacular. E você que está nos assistindo, responda essa pergunta se você puder. O que o seu filho achará de você quando ele crescer? Não é uma pergunta invocada? Essa é uma pergunta que eu acho que nós deveríamos refletir. Profunda, né? Porque o que o seu filho achará de você quando crescer, pastor? Eu já tenho netos, né? Já sabe, né? É uma pergunta assim, muito poderosa, eu acho, né? Assim, ela nos convida a uma profunda reflexão sobre isso, eu penso assim, sabe? Deve-se fazer sobre o legado que nós estamos construindo. Isso é fundamental. Nós não podemos dizer assim, como muitos dizem, não estou nem aí. Não é isso. Você tem que estar aí sim. Né? Entendeu? Porque senão o seu filho pode ir para a penitenciária. Qual é o legado que você está deixando? A disciplina, né? A disciplina, as opções que eles terão, né, na vida.
que foram deixadas por nós, né? Quais os valores que nós estamos transmitindo para os nossos filhos? São perguntas. E aí eu fico pensando, eu acho que eu tenho um filho com 41 anos, pastor. Eu vou perguntar dele. Muito embora ele já tenha dado assim alguma dica, né? É verdade. Ele, um dia desse, disse um negócio interessante. Ele disse: pai, eu passei por uma prova e que exigia honestidade. E eu dei graças a Deus, ao Senhor, né? Porque eu fui lembrar daquilo que me foi ensinado. O Senhor me ensinou, aquilo que o Senhor me ensinou, né? Uhum. E que tipo de relacionamento nós estamos construindo para os nossos filhos? E estamos investindo tempo e energia em nossos filhos? Eu quero deixar para vocês agora. Aí, pastor. Aí, pastor. O que o seu filho, o que a Giovana vai pensar do né? senhor, pastor? Até dá um certo medo isso, né? É, porque se você for pensar, os filhos talvez sejam as pessoas que mais te observam. Talvez sejam as pessoas que mais assim, pastor, te conhecem no teu dia a dia. A esposa também, obviamente, mas as crianças estão sendo formadas. Isso, pastor. Né? Então, muito do que você faz, elas vão absorver. Elas são uma esponjinha, né? E você é que vai passar para elas, então, muito daquilo que vai constituir o caráter dessa criança. Muito dos exemplos, né? Manassés falou isso. Imagina se, de repente, o filho dele vê, de repente, ele cometendo algum ato ilícito, algum roubo. Aquilo vai ficar na memória dele. Sim, verdade. Por mais que ele ensine que não deve roubar, a criança observa muito o que é feito, né? Então, pais, uma das coisas que vocês devem ter consciência, o poder que vocês transmitem através das ações de vocês pode ser até maior do que aquilo que vocês ensinam para os seus filhos. Claro. Né? Então, o poder da sua ação vai influenciar potencialmente aquilo que eles provavelmente serão. Então, é muito importante realmente a gente pedir misericórdia de Deus dentro da instrução dos nossos filhos, não só no momento da disciplina, mas também no dia a dia, né? Deuteronômio fala isso, né? Ensina a criança quando ela levantar no caminho e tudo mais, não é só falando, é ela estando com você do seu lado. O teu filho é o teu maior discípulo. A gente, às vezes, como pastor, quer discipular as pessoas da igreja, né? Quer discipular gente que às vezes a gente nem tem contato, mas os maiores discípulos da nossa vida tem que ser nossos filhos, a nossa família. O primeiro ministério não é a igreja, o primeiro ministério que eu devo ter é a minha família. Amém, pastor. Não adianta você ser um ótimo pastor na sua igreja, não adianta você ser um ótimo cristão na sua igreja e em casa você não representar isso. Vários ministérios e tudo mais. Você falhou, você é um hipócrita, você está falhando. Então, na verdade, a gente tem que refletir na igreja, na sociedade, aquilo que nós somos em casa. E o seu filho vai observar muito e provavelmente ele vai refletir muito daquilo que você é e daquilo que você faz. Eu gostei aqui desse texto, um texto do autor, que ele falou sobre a disciplina, né? Perguntaram para o evangelista Grady Wilson, da equipe do pastor Billy Graham: sua mãe lhe bateu alguma vez? Se ela me bateu alguma vez, ele respondeu assim com uma pergunta: minha mãe tinha uma cinta pendurada na cozinha, embaixo do seguinte lema: preciso de ti de hora em hora. Isso é disciplina corretiva, né? Então, quer dizer, queria saber porque é a disciplina daquela que usou a vara, né? E lendo o livro do Billy Graham, algumas semanas atrás, a mãe ensinando para o filho, uma filha, sobre quem é Deus. E aí a mãe foi e perguntou dela, né? Ela chegou com uma borracha, uma coisa da escola, e a mãe perguntou: você teria coragem de roubar essa borrachinha da sua colega? Ela disse: não, mamãe, não teria coragem. Mas por que você não teria coragem de roubar essa borrachinha? Aí ela respondeu para a mãe dela: porque aí você ia me castigar. Aí a mãe parou, refletiu e disse: opa, eu não estou disciplinando minha filha corretamente, porque a resposta deveria ser: eu não vou ficar com essa borrachinha, roubar, porque não agrada a Deus, né? Essa não é. Então, a mãe ficou preocupada com a maneira. Então, como nós temos aprendido aqui, é ensinar a palavra realmente, né?
desde a tenra idade, porque isso vai ser um alicerce realmente daqueles que têm esse compromisso, né, de estar ensinando a palavra de Deus aos filhos, né? Disciplina é ensinamento, né, amor? É verdade, também, né, amor? Também, né, amor? Também, é ensinamento também. É como disse o pastor Alan, a disciplina ela não é um espancamento. A disciplina ela tem que vir em correção. Aí a Bíblia fala em tudo isso, né, que a gente não deve, né, instigar os nossos filhos. A Bíblia diz, não procure disciplinar seu filho aonde ele mereça, digamos, 1, 2, 3 palmadas, quando você estiver zangado. Não faça isso. Eu lembro bem que logo quando surgiu essas questões de hipermercado aqui em Manaus, o nosso filho tinha 4 anos. Três anos, né? 3 anos. E aí nós fomos fazer o rancho, só tinha ele, né? Eu e Elaine, isso era uma sexta-feira. E tinha uma moça que morava conosco. Rapaz, esse menino se jogou lá dentro do supermercado, ele viu um brinquedo e aí se bateu todo no chão e assim de jeito. Aí eu fiquei olhando aquilo lá e disse, rapaz, levanta, vem cá, meu filho e tal. Não, eu quero aquele brinquedo, e eu não tinha dinheiro para brincar. Nós fomos fazer supermercado, né? E ele não entendeu que não podia comprar. Naquela época os supermercados começaram a colocar os brinquedos. Aí, né? Você pegou ele no colo. Eu peguei ele no colo. Vamos para casa, levar ao mercado. Aí a secretária estava conosco. E eu ouvi quando ela disse assim para ela, isso aqui vai passar, não vai dar em nada não. Aí nós chegamos, nessa época nós morávamos alugados. Nossa casa construindo. Né? E aí nós guardamos o rancho todo dia. E eu sempre não tive uma cinta, mas eu sempre tive uma reguinha. Uma réguazinha de madeira e tal. Aí fui lá, vem cá, meu filho. Fechou a porta do quarto. Fechei a porta do carro. Mandou eu e a secretária sair. Conversei com ele e dei-lhe umas boas palmadas. Sabe quantas vezes ele se jogou mais? Nunca mais. Entendeu? Aí então, ele cresceu e quando as 2 pequenas iam, ele já chegava na porta do supermercado e ele dizia, mana, aqui não é lugar de brinquedo, aqui é só para fazer as compras da alimentação, tá? Então, a importância... Então é isso. Tudo isso, amor, o que o livro ensina é a importância do nosso exemplo, sabe? Assim, mais que palavra, nossos filhos aprendem observando nossas ações. O valor da comunicação, por exemplo, com relação aos filhos. Importante. Muitas vezes a comunicação que é muito faladas nos arraiais evangélicos, mais é a comunicação entre homem e mulher, né? Entre marido e esposa. Pode prestar atenção. Quase não se fala de comunicação com os filhos, né? E eu acho isso que é fundamental nós estabelecermos uma boa comunicação com nossos filhos, né? E às vezes eu ouvi a minha mãe dizer que quando ela era pequena, bastava a mãe dela olhar para ela, entendeu? É uma forma de comunicar. Verdade, ela já sabia que tinha alguma coisa errada. Então, a necessidade da disciplina, quando ela é aplicada com amor e sabedoria, ela é uma ferramenta essencial para o crescimento e desenvolvimento dos nossos filhos. Eu fico, assim, alegre e vejo que tudo isso que nós estamos conversando aqui serve de base e de tantas outras famílias que não têm essa oportunidade de conversar sobre isso, né? E a gente precisa expandir essa parcela de conhecimento, de dar para as pessoas que ainda estão uma polegada atrás, para que possam também colocar em prática. Não é que a gente vá pegar o bonde andando, muitas vezes se pega assim, mas elas têm a oportunidade de presenciar como é que uma família, em consoante com a palavra de Deus, deve se comunicar, deve se comportar. A importância da espiritualidade hoje eu acho assim uma coisa fundamental para qualquer família. A palavra de Deus, né, amor? Em relação a isso que nós estamos presenciando na sociedade, né? Sociedade que agride as famílias tradicionais, que agride com palavras, com gestos,
autoridades que fazem propaganda e lei contra as famílias. O exemplo que o senhor deu da magistrada, né? Hoje o conceito de mãe, não sei se vai no registro, são coisas assim que a gente tem que ver que os nossos filhos vão enfrentar. E os nossos filhos vão... E eles não podem achar isso uma coisa natural. Não. Tem não é a palavra dividir, de Deus, né? não diz isso. O cultural do bíblico, né? É bíblico. É bíblico, tem né? que ser bíblico. Então, esse investimento que principalmente vocês estão fazendo nos filhos de vocês é fundamental e é saudável, fundamental, né? Como disse a Roberta, 10 minutinhos para brincar com a criança de esconde-esconde, aquilo satisfaz. Aí ela vai chegar lá, mamãe, bora brincar. Aí a Roberta vai dizer, agora não dá, meu filho, eu estou aqui lavando a louça, fazendo e tal. Mas ela, passar um tempo, ela volta lá de novo e vai querer brincar. É verdade. Por quê? Porque é uma confiança que foi gerada, é uma oração, ou seja, ora e age, é uma estrada de mão dupla, né? Mão e contramão. Ela vai e ela quer esse retorno, porque é natural das crianças que são nutridas pelo amor de Deus, em primeiro lugar, e depois pelos pais, né? Gente, nós estamos no final do nosso programa. Eu sei que o programa passa rápido e, infelizmente, a gente finda não concluindo todo o objetivo do programa, porque tem mais coisas para se falar. Mas o nosso tempo é curto. Então, eu vou passar a palavra para vocês, pastores e Roberta, a fazer as suas considerações finais. Tá certo. O que eu posso dizer, né? Pais, não deixem de disciplinar o filho de vocês. Isso é biblicamente correto. A sociedade, muitas vezes, quer ensinar algo contrário. A sociedade hoje está tomada, né, pelo mal. Então, a gente sabe que ela vai caminhar sempre numa direção oposta àquilo que Deus ensina. Ela vai dizer que os filhos não podem ser disciplinados, né? Seja uma disciplina física, seja mesmo uma disciplina de forma de castigo, porque tem a disciplina, né, como castigo, você tirar talvez algo da criança, mas por um tempo, e ela para aprender, né? Mas é necessário, primeiramente, porque a Bíblia ensina isso, né? Então só isso já era suficiente. A Bíblia ensina, você tem vários versículos que vão falar sobre a necessidade da vara, a necessidade da disciplina, que a criança que não é corrigida, ela se torna vergonha para sua mãe e para o seu pai, né? E tantas outras situações em que ela deixa bem explícito, você precisa disciplinar o seu filho. É uma sabedoria divina, né, que Deus coloca diante de nós, essa necessidade, porque o seu filho, ele precisa de parâmetros. Ele é uma criança, né? A gente falando sobre criança, ele precisa saber quais são os caminhos corretos. Ele, por si só, ele não vai saber disso. Verdade. Você é o grande professor, você é o grande tutor dos seus filhos. Voltando àquela situação, disciplina, né? Como se fosse uma disciplina de matemática, de português, de geografia, é disciplinar para a vida, né? Mostrar os caminhos corretos, e a criança vai crescer e ela vai lembrar disso, né? Verdade. É uma decisão dela, talvez seguir ou não, mas a sua parte você fez. Eu tenho certeza, né, que quantas pessoas, quantas crianças não foram tiradas do mal, não foram tiradas de uma situação, porque os pais então disciplinaram, e com certeza isso agrada a Deus. Muito obrigado, pastor. Roberta. Fazendo um gancho aqui com o último tema, tópico do capítulo, né, que ele fala assim, que foi a pergunta que Manassés também citou, né? O que o filho achará de você quando crescer? Então, esse questionamento a gente tem que fazer constantemente como pais, né? Não para, de forma o meu filho vai me achar uma pessoa surpreendente no sentido perfeita, né? Perfeita. Não. O que eu vou passar para o meu filho, né? Ele vai achar o que de mim, mas baseado naquilo que eu ensinei. Será que eu o corrigi da forma bíblica? Será que eu direcionei biblicamente os caminhos do meu filho? Isso é importante, mas mais importante, mais impactante é o que diz aqui em Provérbios 23, 13 e 14. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Certo. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Amém. Amém. Então, isso aí é muito mais
profundo do que a gente imagina. A vara, a correção, tem consequências positivas ou negativas, a falta dela ou o excesso dela, né? Quando o uso errado dela. Né? O uso errado Sim, dela, sim. né? Então, esse versículo foi algo que realmente chamou a minha atenção. E você quer livrar a alma do seu filho do inferno? Então, use a correção, use a vara, discipline Palavra de Deus. Com amor e biblicamente. Amém. Disciplinar é um processo de longa duração, de longo alcance. Então, filhos disciplinados formarão famílias saudáveis, gerarão filhos saudáveis. Então, que nós possamos realmente disciplinar cada dia mais, aprender com a palavra de Deus, que famílias saudáveis sempre teremos. Muito obrigado, gente. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se não nos vermos mais, nós nos encontraremos no céu. Amém. Tchau, gente.